a paz, queridos. Que bom estarmos na igreja. Amém. Você pode dizer glória a Deus mesmo por isso? Eu fiquei tão feliz. Parece até que a gente estava há anos, sem poder vir na igreja. Me falaram isso. Mas parece que tem anos. Que alegria é essa? Eu disse para a pessoa, não sei para você, mas para mim parece que tem muito tempo que a gente não tem essa liberdade. A igreja é o melhor lugar, sempre. Nós nunca ouvimos o que queremos, mas sempre o que precisamos. E isso muda a nossa vida. Amém? Quando o pastor Daniel, Deus colocou no coração dele sobre compartilhar, sobre o aprendizado nesse um ano de pandemia, ele se lembrou do Salmo 46. Quando ele compartilhou isso comigo, eu disse para ele, parece que o Salmo foi escrito agora. Parece que foi agora, alguém vivendo no meio da pandemia que escreveu o Salmo. Leia novamente em casa, se você puder, pausadamente. Você vai entender que é como se o salmista estivesse nesse momento. E o que isso nos ensina? Que tem sempre crise, amados. Essa crise que nós estamos vivenciando, ela é terrível, sim. É uma crise mundial, é uma crise sanitária, Pegou o planeta. Um dia nós amanhecemos com a vida normal, vamos dizer assim. À noite recebemos a notícia que no dia seguinte não podíamos sair de casa. Pelo menos comigo e com meu esposo foi assim. A gente acabou de chegar de uma viagem, pregamos em vários lugares, depois no final da viagem descansamos 2 dias em algum lugar, retornamos 12 dias depois, e logo em seguida foi assim. E a sensação foi essa, mas como assim? Eu dormi livre e acordei presa, eu acordei livre e vou dormir presa? Então é uma crise, com toda certeza, talvez a pior ou a maior do que essa geração conheceu, mas o fato é que sempre houve crise. Talvez para nós essa é a pior, é a maior, a mais complicada, a mais estressante, mas as crises sempre existiram. Então o Salmo 46 aponta isso para nós, em que momento o salmista estava, o que ele estava dizendo aqui. Ainda que os montes se transtornem, ele está falando de coisas assim, que a gente não consegue nem imaginar que momento era esse, que pandemia era aquela, que crise era aquela. Independente da crise, o que nós queremos compartilhar com vocês, que é o que nós aprendemos também, é que a questão não é a crise, mas como nós a encaramos, como que nós nos comportamos numa crise. E isso pode mudar alguma coisa? Pode mudar alguma coisa, com toda certeza. Uma crise revela muito de nós. Então, poderia dar vários exemplos, mas como nós trabalhamos com casais, então eu vou te falar do nosso exemplo diário, rotineiro, corriqueiro. Nós atendemos casais diariamente, vários casais, durante o dia, durante a semana, durante o mês, enfim. E aí sempre que um casal chega para nós e nos apresenta a sua crise, seja na comunicação, nas finanças, na vida íntima, espiritual, seja qual for a crise que o casal está vivendo, a primeira coisa que nós perguntamos para eles é: como é que vocês estão com Deus? Porque quando nós estamos com Deus, não significa que nós não teremos crise, mas significa que a gente está mais comportado, mais equilibrado. E a segunda abordagem é: essa crise tem revelado o que para vocês? E muito mais, como vocês estão. Então uma crise financeira começa a gritar um com o outro, começa a ameaçar de separação. Então não estava estável, não estava preparado para casar, e vai por aí afora. Quantos casamentos enfrentam a crise na saúde? Quantas pessoas abandonam o seu cônjuge porque o outro adoeceu?
Então é uma crise na saúde. O outro adoeceu, o outro vai embora, quebra a aliança. O que revelou dessa pessoa que deixou a outra no meio de uma enfermidade? Que ele é um covarde. Não é verdade? É uma covardia você deixar alguém enfermo. Um homem recentemente queria convencer a mim e ao pastor Daniel que ele tinha o direito de abandonar sua esposa. Afinal de contas, ela chegou no nível máximo de uma depressão profunda. Ela estava enlouquecida. E eu disse para ele: sabe o que essa crise está revelando, meu irmão? Que você é um covarde. Você é qualquer coisa, menos homem. Porque um homem não faria algo assim. Eu tenho vergonha de estar falando isso com você, mas é o que você merece ouvir. E depois o pastor Daniel disse para ele assim: e se fosse com você? Ele se assustou muito. Nós vimos pela expressão dele que ele pensou por um instante: poderia ser comigo. Então uma crise, né, falando aqui do aprendizado, né, durante esse 1 ano, nós aprendemos muito, sim, queridos. E uma das coisas que nós aprendemos, e é isso que uma crise pode revelar, é sobre nós, como nós estamos. E essa pandemia, essa crise sanitária, revelou para muitos de nós como estamos. No dia seguinte do anúncio do lockdown, fecha tudo, todo mundo preso, como meu marido deu aqui os exemplos aqui. No dia seguinte, ou naquele mesmo dia, quantas pessoas completamente desequilibradas, nos procurando, dizendo que era o fim, que tinha acabado, como é que vai ser, a vida acabou, eu não suporto isso. Teve uma situação de um casal, eu com a esposa e o Daniel com o marido, e os dois na mesma fala: nós não suportaremos isso, nós não suportamos isso. Eu fiquei pensando: gente, mas tem só um dia. Será que... Eu perguntei para o Daniel: será que eu estou anestesiada? Tem 1 mês, 1 ano, e eu não entendi, eu acordei sem saber que o tempo passou. Eles falavam como se nós já estivéssemos há muitos dias naquela situação. Era apenas 1 dia. E eu me lembro que o Daniel disse para ele: calma, meu irmão, porque isso aqui pode acabar amanhã, mas e se durar 1 mês? E se durar 1 ano? E realmente 1 ano completou agora. E o Daniel disse para ele: você está nesse estado no primeiro dia. Se isso durar 1 mês, você não vai morrer, não é de pandemia não, você vai morrer de desequilíbrio. O fato é, queridos, que revelou muito de como nós estávamos, como nós estamos. Quem nós somos diante de uma crise? Quem somos nós diante de uma situação que nos pega de surpresa, que nos ameaça, que rouba de nós a liberdade tão amada, tão desejada, tão ansiada por nós? Tem tanta gente com tanto medo de morrer, que não está sabendo viver. Hoje Daniel ligou para um casal extremamente necessitado de estar aqui como nós. Tem 1 ano que não saem de casa. E o Daniel insistindo: meu irmão, fica tranquilo, a igreja é um lugar seguro. Está tudo higienizado, olha a quantidade de gente que tem aqui. Talvez 20% ou até menos da capacidade. Tudo com segurança, tudo higienizado. Se tem um lugar limpo, esse lugar é a igreja. Pode aplaudir o Senhor. Isso é verdade. Isso aqui não são meras palavras, é uma verdade. E aí a mulher entrou na conversa e disse: não, pastor, não, afobada, fadigada, não, pastor, nós não podemos. Eu disse para ela: olha, minha querida, e eles numa crise conjugal terrível, eles já separaram e já se ajuntaram umas 5 vezes. Eu disse para ela: olha, minha querida, se você tivesse medo de pecar, tanto quanto você está com medo do Covid, você seria uma mulher mais santa. Então talvez esteja precisando de mais temor de pecar, de cair em tentação, do que desse maldito vírus. Eu disse para ela: você está com tanto medo de morrer, você não sabe para onde vai? E ela me disse assim: mas você lida com a morte com muita frieza. Eu disse para ela: não, com realidade.
com franqueza. Eu não quero morrer. Ninguém quer morrer. O fato é esse, nós queremos viver. Mas enfim, esse desespero de morrer revela o que sobre nós? Que eu não tenho certeza que existe um lugar melhor do que esse. Que eu não acredito, isso tudo que eu li na Bíblia, será que é verdade? Porque se eu estou com tanto medo de morrer, que eu não consigo sair de casa, eu não estou conseguindo viver. Tem gente com tanto medo de morrer, que ele não está conseguindo viver. E esse medo da morte revela para nós, será que eu creio tanto na Bíblia, quando ela me diz que há um lugar melhor do que esse? Será que eu creio nisso? É algo a se pensar. Então a crise, essa pandemia, ela revelou muito sobre o nosso estado emocional e espiritual. Tem gente atravessando ao longo desse um ano completamente desequilibrado, apavorado, fadigado, com um medo extremo. Uma moça me pediu que eu ajudasse ela a fazer contato com a mãe. E não sei em qual tentativa, a 10ª, a 20ª, a senhora me atendeu. Eu disse para ela: minha querida, você tem que atender suas filhas. Elas me procuraram dizendo que você não atende telefone, não está tendo contaminação por telefone, não está? E ela do outro lado, eu brincando, e ela séria reagiu: será, pastor? Eu, calma, minha querida, não existe isso não tem a menor possibilidade. E quanto mais as pesquisas e a ciência avança, nós estamos descobrindo um monte de coisa. Tinha gente que não tinha coragem de tocar em nada. Nós já descobrimos que o toque nem tanto, a transmissão, e vai por aí afora. Mas o pior estava por vir, quando ela me disse que era o 4º mês dela dentro de casa, sozinha, com medo de tudo e de todos, no 13º, segundo ou 13º andar de um prédio, numa das montanhas do alto do Belvedere, nem cortinas ela estava abrindo da casa. Eu falei: não, mas como assim? Você está abrindo a janela, você não abre a cortina. Não, nem janela, nem porta, nem cortina. Queridos, eu ouvi isso. Não foi ninguém que me contou. Eu não li num livro de piada, numa revistinha de quadrinho. E até hoje eu estou pensando: meu Deus, será que eu ouvi isso? Eu preciso de um salário de salubridade pelas coisas que eu tenho ouvido. Eu achei que era uma brincadeira, mas era verdade. E eu tive que ser mais severa com ela. Eu disse: pelo amor de Deus, minha irmã, abre essas janelas, abre essas cortinas, em nome de Jesus, para de morrer de medo. Tem gente que não vai morrer de Covid, vai morrer de medo. E como que muitas pessoas enfrentaram a mesma situação que nós estamos, como disse o pastor Daniel, todos nivelados, todos no mesmo barco, vivendo o mesmo impacto. Como que tem gente vivenciando com esperança, com força, com coragem? E eu quero dizer que a coragem não é ausência de medo. A coragem é a disposição de encarar o medo. Eu me lembro que um dia a pastora Daniela Linhares pregou num culto nosso de quarta-feira, culto da família, e ela contou a experiência. Ela teve uma crise de pânico pouco antes de embarcar no avião. E ela fez uma oração e ela contou que nesse altar eu estava com muito medo, mas eu embarquei. Então ela não se encheu de falta de medo, ela se encheu de coragem, a disposição de encarar aquele medo. Ela embarcou, fez a viagem, o que tinha que ser foi, o compromisso foi cumprido, enfim. Qual que é a diferença? É nos agarrarmos em Deus. Nós não temos em quem nós nos agarrarmos. A Bíblia faz uma declaração, ou Pedro faz uma das declarações mais lindas na Bíblia, pelo menos eu acho. Ele diz assim: a quem iremos nós, Senhor? Se só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Então a quem nós iremos? As autoridades acima de nós? Está cada um pendendo para o seu lado, está cada um preocupado quanto que vai embolsar. Caso você não saiba, existe a pandemia, sim, mas existem pessoas se aproveitando da pandemia, se aproveitando de tudo isso, enganando as pessoas, colocando mais medo no coração das pessoas,
a tia do pastor Daniel foi quase infartada para o hospital. Chegando lá, o médico, a primeira pergunta que fez para ela: a senhora está vendo muita notícia da Rede Globo na lata? E ela disse: eu estou ligadinha lá o tempo todo. E ele disse para ela: então é bom a senhora desligar, porque senão a senhora vai morrer. Então, queridos, em nome de Jesus, nós não estamos querendo dizer com isso que tem que ficar alienado, mas pelo amor de Deus, não fique se alimentando dessas notícias terríveis, tenebrosas, que todos vão morrer, é só uma questão de tempo. Principalmente a Globo bate nessa tecla o tempo todo. Não tem o número de recuperado, não tem o número daqueles que venceram o Covid, só tem os números daqueles que morreram, que estão contaminados. Existe um número gigantesco de pessoas recuperadas. A minha sogra está nessa lista. O pastor Jorge está nessa lista. A pastora Maria Geralda. Quantos de nós estamos nessa lista de recuperados? Então não tem só lista de morte, gente infectada. E seja como for, Deus está nos guardando. Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza nesse tempo de pandemia. Glória a Deus, glória a Deus. E para terminar, o que a pandemia também nos ensinou nesse 1 ano aqui de pandemia, que aprendizado também podemos tirar. Eu falei sobre o que revelou, está revelando sobre nós mesmos. E também para nós. O que essa crise sanitária, essa pandemia, revelou e ainda está revelando para cada um de nós? Eu poderia citar muitas coisas, mas eu vou parando por aqui com um exemplo, um bom exemplo. Com quem realmente nós podemos contar? Quando você teve uma situação, para quem você pôde ligar? Pastor Daniel contou aqui que num dos exames eu estava fora e ele pediu ajuda ao pastor Robson. Teve um outro exame antes dele entrar com o tratamento de corticoides. E aí o pastor Robson, acho que não podia por causa da demanda do dia, ele acionou o irmão Wilson. Ele é casado com a irmã Letéia, nos ajudam no ministério com famílias. Então, houve alguém que ele pudesse acionar, ligar, contar. Para quem você pôde dar um telefonema e pedir uma ajuda, uma oração? Com quem que nós, ao longo desse 1 ano, na nossa trajetória, eu e você, a gente pôde contar de fato? Me lembrei também, enquanto o pastor Daniel citava ali, me lembrei do doutor José Luiz, da esposa, doutora Rose. Um anjo que Deus levantou, enviou no meio de uma situação, a gente sem saber para onde ia. Deus colocou aquele casal, nos trouxe tanta direção para situações que precisávamos. Então tente se lembrar aí. Revelou para nós com quem que nós podemos contar, com quem que eu pude contar e você. Pense, querido, quem estava com você antes da pandemia? Quem esteve com você durante essa crise? E quem está com você agora? Quantas pessoas se afastaram? Quantos maridos foram embora de casa largando mulher e filhos? Quantas mulheres abandonaram suas casas com o marido e o filho? Ou os filhos? Tivemos vários casos da mulher saindo de casa e abandonando não só o marido, mas os filhos também. Quantas pessoas abandonaram a igreja, o ministério? E no final das contas, nós podemos louvar ao Senhor. Uma querida de um ministério muito frutífero em São Paulo estava chorando comigo essa semana. A cidade deles praticamente lacrada, a igreja também. Agora eles estão retomando numa reunião de liderança, uma liderança com mais de 1000
1000 líderes, eles não tinham nem 100. E aí ela falando sobre isso, e eu disse isso para ela: minha irmã, é o que a pandemia está fazendo, revelando de nós como nós estamos, e revelando para nós com quem que nós podemos contar. E eu disse para ela, no final das contas, louve a Deus, porque alguém que abandona o outro no meio de uma crise, sinceramente, era a faxina que precisava ser dada. E eu louvo a Deus, porque a faxina foi dada. Glória a Deus. Que Deus nos abençoe e continue nos sustentando em nome de Jesus. Amém.